nossa pregação num texto que está na Epístola de João, 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, apóstolo João. Nós temos o irmão João, nós temos o apóstolo João. 1 João, capítulo 5, lá no finalzinho, versículos 18 a 20. 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 20. Eu vou ler aqui na revista, na tradução revista e atualizada. Está escrito assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Aleluia. Quem está em Jesus aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar da questão de nossa questão. Nós somos nascidos de Deus. Quem já nasceu de novo, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Quem já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, quem já entregou a sua vida a Cristo, esse já nasceu de novo, é nascido de Deus, é filho de Deus. E eu quero falar então, nós como filhos de Deus, neste mundo que jaz no maligno, como diz o texto aqui. Como é a nossa vida, né? Ou seja, como nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Essa epístola de João eu acho muito interessante. Nós temos o Evangelho de João, né? Pertence aos 4 evangelhos. Depois nós temos essas 3 epístolas aqui no final de João, mesmo João. E essas epístolas aqui, essa epístola em particular, ela quer fazer com que os crentes, eles desfrutem da verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Se você ler ela é curtinha, tem 5 capítulos só, você pode ler em casa. Ela quer fazer com que os cristãos desfrutem da verdadeira comunhão com Cristo. E vai apresentar algumas questões, alguns critérios, e como deve ser feita, e como podemos ter esta comunhão, né? Porém, ele também alerta, como o texto que eu li, que o mundo jaz maligno. Satanás está dominando esse mundo, e nós sabemos disso, né? Infelizmente, o homem escolheu, às vezes, dar essa condição para Satanás. A maioria das pessoas, infelizmente. Mas, graças a Deus, eu não sou maioria, e os irmãos também não são maioria. Aleluia. E quando a gente fala mundo, o que é mundo? Mundo é esta sociedade, o sistema social em que nós vivemos, com pessoas. É o presente, onde estamos vivendo agora. Este é o mundo. O sistema que o homem desenvolveu para viver, né? Para viver a sociedade, tem várias questões. Tem princípios divinos, porque se não fossem os princípios divinos, não daria para vivermos em sociedade, né? Então tem os princípios divinos de ordem, né? De leis, respeito às leis, aquelas coisas todas, né? Porém, o mundo, o domínio principal é Satanás, porque as pessoas pecadoras, os pecadores, deram esse domínio a ele. Por isso que há tanta coisa ruim acontecendo no mundo, por causa dos pecadores que dão esta legalidade para o diabo. Porém, aqueles, como diz o texto aqui, aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Ele não pode nos tocar.
não pode tocar a quem é de Deus. Porém, como ele tem o sistema mundano, ele às vezes tenta nos prejudicar, ele tenta nos, como é que eu posso dizer, nos amedrontar através de outros, de circunstâncias, de opressões, às vezes até de governos, de leis. É o diabo que domina. Porém, ele não pode tocar na gente, então ele tenta nos colocar medo. E quando a gente fica com medo das coisas de Deus, será que vai acontecer? Será que é aquilo? A gente fica ansioso, o que acontece? Você dá uma permissão para ele fazer o mal para você. E é isso que nós não podemos, né? Nós temos que ter em mente que é assim que funciona. Mas saber que ele não pode nos tocar. Não pode. Ele pode ficar lá bramando como leão, mas não pode nos tocar. Mas ele vai nos tentar tocar indiretamente, nos prejudicar e afastar-nos de Deus com essas coisas, problemas, tribulações, né? E doenças, né? Doenças para o ser físico que nós somos, e pecadores, nós vamos ter doenças, sempre. Vamos ficar doentes toda a vida, desde criança até a idade adulta, enquanto tempo nós ficarmos aqui. Mas nós não podemos deixar que isso nos afete a ponto de perdermos a fé em Cristo. Que é isso que o diabo quer, isso que o maligno quer. E nós não vamos deixar. Amém? Amém. Então, é isso. Então, nós, conforme a Bíblia diz, nós estamos no mundo. Logo, logo estaremos na eternidade com Cristo. Aleluia. Amém. Porém, nós estamos no mundo, mas não somos. Não somos aqueles que obedecem às coisas ruins, que normalmente no mundo eles falam que não são ruins. Por exemplo, corrupção. Tem muita gente corrupta. Nós não aderimos à corrupção. Mentiras, malignidades, prostituições, assalto, roubo. Não, essas coisas são coisas do mundo. Nós não aderimos a isso, porque nós somos de Deus. Né? Nós somos de Deus. Mas o diabo, infelizmente, ele age no mundo para fazer com que as pessoas fiquem ligadas ao mundo. Sejam atraídas até pelas riquezas. Lembra que Paulo, em Tessalonicenses, ele diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente fala amor ao dinheiro, nós não estamos falando assim, mas nós precisamos, o dinheiro é um símbolo. Dinheiro é símbolo. Símbolo de riquezas. Né? O dinheiro, por exemplo, este copo, ele é uma riqueza, por quê? Foi construído pelo homem. Deus deu o recurso e nós transformamos esse recurso em riqueza. O que é riqueza? Tudo aquilo que nós usamos para nós mesmos. E o dinheiro, ele é aquilo que serve para a gente trocar riquezas. Por exemplo, a roupa é uma riqueza. Perfeita roupa. Então, antigamente, por exemplo, eu fazia sapato. E Tarcísio fazia camisa. Então ele sabia fazer camisa, mas não sabia fazer sapato. Eu sabia fazer sapato, mas não sabia fazer camisa. Vamos trocar então? Eu estou precisando de uma camisa. E eu estou precisando de um sapato. Então toma um sapato e dá uma camisa. Antes era assim. Depois, o número de pessoas foi aumentando. E aí começaram a falar, eu te dou eu cunhei aqui uma moedinha de ouro. Vamos trocar ouro? Então, vamos estipular aí. O que é mais difícil? Fazer um sapato ou fazer um avental? O sapato é mais difícil. Então, o sapato tem que custar mais ouro. E aí foi se estabelecendo por conversas, conveniências. Né? Então, o dinheiro, e depois o ouro foi substituído pelo papel moeda, e hoje nós temos isso. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro ou às riquezas
é os males. Você querer, você ser ambicioso, cobiçoso, isso vai lhe trazer males. Porque quando você é cobiçoso, até Provérbios diz, né? Quando você vive ou você ama o dinheiro, quer muito dinheiro, nunca vai ser o suficiente. E isso traz males. Isso traz males. Nós temos que saber que nós, quem vai nos sustentar é Deus. Deus vai nos dar capacidade, condições para trabalharmos, obtermos o dinheiro para comprar o necessário, que é comida, vestimenta, questão de casa e tudo mais. E o mundo tenta às vezes nos enganar também com essas coisas, não só com os prazeres carnais, mas com o próprio dinheiro. O próprio dinheiro. Então este é o mundo, né? Agora, ser do mundo ou não ser do mundo é uma escolha. Ser agradável ao mundo que jaz no maligno ou ser agradável a Deus é escolha. Nós escolhemos. Deus nos deu isso. E graças a Jesus Cristo nós podemos escolher. Por exemplo, lá no início, antes do dilúvio, quando Deus criou o homem, depois, antes do dilúvio, Deus viu que, infelizmente, o pensamento do homem era continuamente mal. Continuamente mal. Só Noé é que escolheu servir a Deus. O restante, olha, dá para imaginar? Eu não sei quantas pessoas já habitavam a face da terra, mas não eram poucas, não. Só Noé escolheu. Escolheu Deus. Os demais não. Então houve o juízo de Deus. Eu vejo que nós estamos caminhando para algo parecido, né? Não sei há quanto tempo, quando vai ser, mas nós estamos num processo assim. Mas nós temos uma escolha sempre a fazer. Escolher Deus. Aleluia! Aleluia. Quem já escolheu Deus aqui? Já escolheu Jesus? Então, a tendência nossa é pecar, mas por causa de Cristo, nós temos condições de escolher. Você sempre tem condições de escolher. Aquela pessoa, mas tem uma pessoa mal ali e tal, assim. Pois é, ela pode escolher deixar a maldade para fazer a vontade de Deus. Ela precisa deixar. Todas as coisas, inclusive, que ela está envolvida para fazer a vontade de Deus. O diabo, infelizmente, ele sempre aproveita a tendência humana, né, dos pensamentos egoístas para fazer o mal. Mas nós não podemos deixar o diabo fazer a nossa cabeça. E nós temos uma maneira de nós não sermos do mundo. É escolher Jesus e praticarmos a palavra dele. Filipenses, deixa eu até pegar aqui Filipenses, lembrei agora. A epístola de Filipenses. Depois de 2 Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, ele dá uma orientação. Paulo fala uma orientação. Capítulo 4, ele fala assim no versículo 8, capítulo 4, 8. Olha só o que ele está falando aqui. Irmãos, olha, presta atenção. Irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Contrário ao que Deus falou lá em Gênesis 6:5 fala
que o pensamento do homem era continuamente mal. Então nós não podemos pensar continuamente mal. Temos que pensar como Paulo está falando aqui, ó. Tudo que é respeitável, tudo é justo, é puro. É isso que nós devemos pensar. Nada melhor do que a palavra de Deus para nos guiar nisso, né? Para que quando nós andemos lá, aconteceu tal coisa, Deus, eu não queria que acontecesse, mas o Senhor permitiu, glória a Deus, que não tenha muita consequência disso, isso, aquilo outro. Senhor, guia-nos, te louvo, te agradeço. Isso já muda, inclusive, o diabo fica endemoniado quando nós glorificamos a Deus por aquilo que, mesmo pelas tribulações que acontecem na nossa vida, acontece aqui na nossa vida, não tem jeito. O diabo, quando nós glorificamos a Deus e agimos contrariamente ao que seria normal, ele fica endemoniado. Por quê? Porque ele quer que a gente se afaste de Deus. Mas se nós estivermos buscando continuamente, praticando a palavra de Deus, nós estaremos aí fazendo a vontade dele e não seremos do mundo. Essa é a grande questão, né? Então nós devemos afastar de tudo aquilo que é ruim, ou seja, do pecado, tudo que desagrada a Deus, para ficarmos fora do controle de Satanás. Ah, pastor, mas às vezes eu peco. Peca, mas o pecado não desce, né? Para o cristão, o pecado não desce. Você percebe na hora, né? Percebe na hora. Ah, eu não devia ter feito isso. Você já pede perdão, você não me perdoa, não devia ter feito isso. E Deus te perdoa. Segue adiante. O sangue de Jesus Cristo já nos cobriu. Quando? Quando nós aceitamos a Cristo. Lá atrás. Por exemplo, se eu pegar assim e falar assim, João, quantos anos faz que você já aceitou Jesus, João? Lembra mais ou menos? Quantos anos? Bicho, foi 85. 85? 40 anos. 40 anos atrás. Quando você aceitou Jesus de coração, todos os seus pecados da tua vida foram perdoados. Que você tinha cometido antes de 85, em 85 e até hoje. E até o dia que você partir para a glória. Amém. Os pecados da sua vida foram perdoados. A gente precisa crer. Mas não é por causa disso que a gente vai sair pecando. Porque, como eu disse, né? O pecado não desce. Mas é assim para nós vivermos para Ele. Não sendo do mundo. Eu me converti em 89. 36 anos. Um pouquinho depois do Senhor. Eu era jovenzinho. Então, devemos nos afastar do pecado, sim, fazendo a vontade de Deus. Como Tiago diz, né? A epístola de Tiago, um pouquinho antes de 1 João, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, Deus nos dá esse entendimento para que nós busquemos mais conhecer mais e mais a Cristo. E nós devemos estar na autoridade dele, né? Autoridade. Contraste com o mundo. Aliás, vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que essa questão espiritual, porque é uma questão espiritual. Né? É uma questão espiritual. Tudo que acontece no físico é reflexo do espiritual. Das autoridades, do domínio e todas essas coisas. Nós temos tribulações e muitas coisas por causa do pecado, né? E nós, né? Muitas vezes mas nós temos que interpretar tudo isso não conforme o mundo te diz, mas conforme a Bíblia te diz. O mundo às vezes vai falar assim, não, você não tem culpa de que isso aconteceu com você, não sei o quê. Você é uma pessoa boa e nós nascemos bons, é a sociedade que nos deixa ruim. Opa, peraí. Nós
Nós nascemos em pecado. A Bíblia diz o contrário. Então, tudo aquilo que nós vamos interpretar do mundo tem que ser com a visão bíblica, para não cairmos nas armadilhas do mundo. E a mente nossa, mente de cristão, tudo que nós fizermos, então, sabendo da ação espiritual, a nossa mente deve sempre estar, a mente cristã, com a visão de eternidade. Visão de eternidade. Por exemplo, mas eu sou jovem, eu não tenho muito para viver. Será? Nós não sabemos. Não sabemos quando vai ser. Quando vamos partir para a eternidade? Nós temos que estar preparados, vivendo com a mente cristã. Então, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele se converteu um pouquinho antes de eu me converter. Ele morreu um pouquinho antes de eu me converter. Em 1988. Ele morreu com 48 anos. Morreu cedo. Eu mesmo, mês que vem, eu vou completar 58. Eu já vivi 10 anos a mais que meu pai viveu. Alguém ia saber? Eu iria saber? Jamais. Assim como tem pessoas que vivem mais de 100 anos. Mas paremos para pensar. O que é 100 anos diante de uma eternidade? Não sei se foi aqui ou se foi em Cosmópolis. Agora eu fico assim, né? Não sei se eu disse aqui ou se eu disse em Cosmópolis. Mas se eu disse aqui, eu vou dizer de novo, né? Vou repetir 1001 vezes, né? Dizia o nosso Jorge. Nós estamos no ano de 2025. Daqui a 110, 120 anos, se Jesus não tiver voltado, lógico, ninguém, absolutamente ninguém que está vivo hoje, mesmo que nasceu hoje, daqui a 120 anos não estão mais aqui. São outras pessoas. Assim como hoje, em 2025, eu creio que não tem mais ninguém que nasceu no ano de 1900, 1905. Quem lutou na Primeira Guerra, ninguém está mais vivo. Ninguém. Quem lutou na Primeira Guerra não tem mais nenhum vivo. Nem os sobreviventes. Nem os sobreviventes. Então a vida é passageira. Então nós, como cristãos, para não sermos do mundo, a nossa visão, nossos pensamentos, a nossa vida, a prática da palavra de Deus sempre é em função da vida eterna. É assim que nós vamos vencer o maligno, é assim que nós vamos vencer as dificuldades da vida, é assim que nós não vamos nos oprimir tanto com algumas questões passageiras, que são passageiras, muitas coisas passageiras. E se a gente ficar pensando muito, se pensar muito nas coisas passageiras, nós ficamos doentes e perdemos galardão. Eu não quero perder galardão. Quem mais aí não quer perder? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que você vê, o que você ouve, né, tudo isso vai te moldar, né? Mas te moldar, vê e ouve, seja de acordo com o que você vê, ouve, fala, acontece. Peraí, vamos ver conforme a mente cristã. A mente cristã que tem a visão eterna. Aleluia! Então, meus irmãos, vamos nos alimentar bastante da palavra de Deus. Então, nós teremos aí moldado o nosso próprio caráter, cada vez mais próximo. E como eu disse, a epístola de João, ela vai falando bastante coisas para nós termos esta comunhão com Cristo. Toda a Bíblia, né? Por exemplo, Filipenses, que eu acabei de ler, Paulo fala uma coisa aqui, em outra epístola, ele fala que a gente sempre se fala em cânticos, em louvor, em hinos, que a gente sempre esteja com isso na mente, para podermos ficar
firmes. Eu lembro, uns anos atrás, eu praticamente, todo ano eu fiquei internado, né? Pelo menos uma vez, né? E quando você fica no hospital, né? Os irmãos já ficaram no hospital, você fica mais pensativo, né? Você fica conversando com você mesmo, conversando com Deus. Às vezes, se você está junto com outro paciente, se ele às vezes tem condições, você conversa, você fala. Mas normalmente você fica mais pensativo na vida, nas coisas, analisa melhor as coisas. Isso quando você não está com dor. Quando está com dor é difícil, mas você dorme muito também, tem muito sonho, mas nós sempre devemos pensar e analisar, não só quando a gente está nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, pensando e analisando, fazendo como Filipenses, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtudes, se tem alguma coisa, é isso que ocupe o nosso pensamento. Aleluia! Então, tudo isso é escolha. Deus nos deu a escolha. E Jesus veio ratificar. Olha, vocês podem escolher ir para o céu ou ir para o inferno. Vocês podem escolher ter comunhão comigo ou com o mundo. É uma escolha. E eu quero fazer a melhor escolha. A melhor escolha é estar com Cristo. A melhor escolha é não ser do mundo. É não ser dominado pelo mundo. Não ter o medo das coisas do mundo. Quem mais faz essa escolha, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Fique em pé, então, quem fez essa escolha, glória a Deus. Então, as realidades, né, conhecidas da nossa fé, elas exigem que nós repudiemos a falta, né, de concepção, né, a falta do relacionamento com Cristo, e repudiemos o pecado, e que evitemos o pecado. Eu não consegui, fiquei com raiva ali, eu pequei. Peça perdão a Deus, quando você aceitou a Cristo, Ele já te perdoou. Apenas você precisa agora reconhecer isso novamente, e está perdoado. Então, neste momento, irmãos, eu quero orar, fazer uma oração, para que nós estejamos firmes neste mundo, mas não sendo dele. Não sendo dele. Que a gente, os nossos pensamentos, a nossa visão, o nosso alvo maior, sempre tem que ser a eternidade com Cristo. Então eu quero fazer essa oração agora abrange todos nós aqui, e que com certeza Deus vai nos dar cada vez mais forças para resistir ao mundo que jaz no maligno. Amém? Levante sua mão. Deus Todo-Poderoso, neste momento eu quero orar agora, intercedendo por cada um dos teus filhos aqui. Meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos, derrame da sua graça, da unção, do seu poder, para que nós possamos estar sempre resistindo às astutas ciladas do diabo, resistindo às ações malignas, resistindo a armadilhas, resistindo ao pecado, resistindo àquilo que o mundo nos oferece. E assim, Senhor, possamos escolher fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos dê força, graça, o Senhor nos dê a misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos seguir fazendo a Tua vontade, a caminho do céu, a caminho da eternidade com Cristo. Meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, nós somos aqueles que precisam de Ti, nós precisamos de Ti, e nós reconhecemos que nós precisamos. Então, meu Pai, abençoe a vida de cada um, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Agora eu quero fazer outra oração, como nós temos feito, oração de cura. De cura. Talvez você está lembrando de alguém, ou você mesmo está com problema, nós vamos orar pelo nosso irmão, e você talvez esteja lembrando de alguém que precisa de uma cura. A Irene, dia 11, né? Dia 11 ela vai estar fazendo uma cirurgia, então os irmãos se lembrem de estar orando pela irmã Irene aqui,
Vai ser aonde a cirurgia? Beneficência. Na beneficência. Na questão de beneficência. E em nome de Jesus, que dê tudo certo. Que dê tudo certo em nome do Senhor Jesus. Né? Então vamos colocar agora diante de Deus. Se você conhece, tem alguém que quer interceder, você vai levantar suas mãos, você é você mesmo, e nós vamos orar intercedendo agora. Deus Todo-Poderoso, neste momento nós queremos pedir, meu Pai, o Espírito de cura, meu Pai. O Espírito de cura sobre os teus filhos, sobre todos esses que estão sendo lembrados agora, que a tua mão, ó Pai, que a tua mão de poder esteja ali curando, que a tua mão de poder esteja tirando a doença, tirando o vírus, bactéria, ou seja qual o agente causador, mau funcionamento, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos pedindo que a tua mão, Senhor, esteja agora sobre os teus filhos e que todos esses que nós estamos intercedendo, Senhor, sejam curados para a honra e para a glória do teu santo nome. Meu Deus Todo-Poderoso, com certeza, nós estamos vivendo uma época difícil, nós estamos vivendo no inferno, mas nós estamos repreendendo também agora de todos, ó Pai, de todos os vírus, todas as bactérias, todo agente causador dessas doenças, oportunistas de inverno, oportunistas do mau tempo, que estão às vezes no próprio ar, Senhor, e que às vezes estão nos ambientes, que pessoas sem desejar, mas sabemos que isso elas deixam no ar, mas que esses agentes causadores dessas doenças, meu Pai, não se aproveitem, não entrem na gente, ou se entrarem, que o nosso organismo imediatamente rechace, que o teu poder rechace todas essas doenças oportunistas, e que nós possamos, Senhor, estar prontos para trabalhar, prontos para ganhar o pão de cada dia, prontos para fazer a tua vontade. Meu Deus, nós somos seus filhos. Nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo, mas nós lhe pedimos saúde total para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Gostaria agora, que agora não é com relação à saúde, algum pedido. Talvez você tenha algum pedido que queira colocar agora, que possa ser falado e a gente, os irmãos, assim que estiverem lembrando nas suas orações em casa também, possam lembrar, mas que a gente vai orar aqui também. Alguém tem algum pedido que quer colocar diante de Deus para nós orarmos, para intercedermos agora e depois em casa e tudo mais? Eu já falei da cirurgia da nossa irmã, mas o Tarcísio também vai fazer o exame dia 3, vai consultar o médico, para depois logo em seguida começar, ele vai fazer a hemodiálise. Então nós vamos orar pelo nosso irmão, por esse pedido. Mais alguém quer colocar algum outro pedido? Rose. A Rose, ok. Mais alguém? Algum pedido? Talvez você... Eu vou colocar um pedido aqui, os irmãos estejam orando, porque eu tenho tempo para aposentar, eu tenho todas as documentações, eu coloquei no advogado e tudo mais, tá? E foi indeferido lá no INSS. Então agora nós vamos entrar no outro meio, o advogado falou, da forma jurídica, né? Porque, inclusive, quando eu trabalhei 20 anos lá na empresa, tinha a questão de periculosidade, insalubridade, e isso tudo reduz o tempo. Mas eles não estão levando em consideração isso, mesmo com toda a documentação. Até o lerite, não tinha todos, mas eu coloquei um monte de lerite meu falando, tem periculosidade, tem isso, tem daqui, na documentação. Então eu queria colocar isso para os irmãos lembrarem das suas orações também, né? Porque é direito, né? Eu comecei a trabalhar com 18 aninhos, vou para 58, né? Já se vão aí 40 anos aí, né? Então, é que Deus abençoe isso. Mais alguém? Algum pedido? Vicente? Não? Não. Então vamos colocar arroz, né? Irene, o pedido, o Tarcísio, e
a minha questão, em nome de Jesus. Amém? Deus Todo-Poderoso, queremos agora também interceder, ó Pai, por essas questões colocadas no seu altar, a questão do exame, do tratamento do nosso irmão Tarcísio, a cirurgia da tua serva, que vai ser realizada no dia 11. A Rose, meu Pai, que o Senhor também coloque suas mãos lá na questão que ela está precisando, Pai, e também na questão também que eu coloquei diante de Ti, na aposentadoria e tudo mais, para que tudo seja feito conforme o que é justo, ó Pai. Os Teus servos estão aqui, estão servindo a Ti, estão sendo fiéis a Ti, e nós lhe pedimos, ó Pai, pela fidelidade de cada um, Senhor, pelos créditos espirituais, que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor abençoe e dê a vitória em todos esses pedidos, e que nós possamos aqui glorificar, dar testemunhos para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Salve de palmas para o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Lembrando agora, dia 19 de julho, sábado, às 19 horas, lá na igreja do Cosmópolis, nós vamos fazer, nós temos feito ali de vez em quando, né, cada 2, 3 meses, um sábado especial. O que é esse sábado especial? É um momento que a gente fala de um assunto importante. Eu ministro com uma, vamos dizer assim, uma profundidade um pouco maior, como se fosse um retiro, né? Mini, né? Se fosse um mini retiro. E ao final da ministração, depois ali de 1h30, 1h45, aí nós temos ali um momento de comunhão, né? Nós já tivemos lá salgadinhos, já tivemos pizza, e a gente está decidindo o que vai ser, que a igreja oferece ali para os irmãos. Eu gostaria de saber, daqui de Campinas, quantos gostariam de ir? Para quê? Dependendo do número, né, se tiver um número grande aí, e que não tem, a gente poderia até alugar uma van. Se não tiver um número grande, daí não tem jeito. Mas se tiver um número razoável, a gente poderia até alugar uma van para vir aqui, levar os irmãos lá no sábado, participariam desse momento, aí depois de estar lá no momento de comunhão e tudo mais, alimentados espiritualmente e fisicamente, voltariam para casa, chegariam aqui. Aí é um horário que eu não sei, o horário não dá para saber, né? Às 11 horas, né? No sábado. É sábado para domingo, então não tem muito problema. Então, se os irmãos quiserem participar, aí fale com a Dani, que ela vai anotar no celular o nome de um, daí a gente vai ver quantos irmãos tem. Aí conforme os irmãos. Porque às vezes não pode ir, por exemplo, eu sei que a Irene, ela vai estar com dificuldade, eu sei que não vai poder ir. O nosso irmão Tarcísio provavelmente vai estar com algumas dificuldades também, né? Mas aí o Paulo pode ir. Com certeza, né, pastor? E assim por diante. E os irmãos que puderem ir, aí a gente vê quantos podem, né, vão poder ir, e a gente dá um jeito de ir, né? Vamos ver, se tiver bastante, a gente. Os irmãos que não vieram hoje, né? Tem a irmã Lourdes, tem a Thaís, né? Até se quiser levar a livro dela, a filha dela, Maria Eduarda, né? Que também já veio aqui. Eduardo, né? Eduarda. E a gente vai ver isso. Então, aqueles que se interessarem, depois comenta aqui com a Dani, só anota o nome dos irmãos. Aí a gente vai ver, né, quantos irmãos vão poder ir, né? Não temos culto para criança, né? Ainda não temos ainda culto para criança, mas se Deus quiser nós vamos ter. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Aleluia. Deus abençoe a paz do Senhor.